Nós iremos estudar um pouco essa noite sobre os pilares da Reforma Protestante, para que você possa compreender melhor a nossa história, as nossas origens e de onde viemos. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ler o verso 19. Não é uma exposição bíblica que iremos fazer. Iremos apenas fazer a leitura desses dois versículos para dar um tema, um norte para a temática histórica que iremos abordar essa noite a respeito da história da igreja e da Reforma Protestante. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 28, verso 19. Quem localizou o texto bíblico, diga: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Essa foi a ordem dada por Jesus aos seus apóstolos. E essa mesma ordem, ela é dada a nós, a mim e a você, como igreja. Essas são justamente as ordens imperativas que fizeram com que o colégio apostólico, juntamente com 120 irmãos que foram cheios do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, saíssem pelo mundo anunciando e pregando o Evangelho, sendo testemunha desde Jerusalém, a Judéia, a Samaria e até aos confins da terra. O livro de Atos vai nos mostrar essa história, a expansão do Evangelho, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, o crescimento da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, desse povo, dessa nação santa, desse povo adquirido, desse sacerdócio real, que proclama o Evangelho, que anuncia as boas novas da salvação. Pois bem, a história de Atos, ela não se encerrou, ela continua até hoje. Muitos e muitas escreveram essa história ao longo dos anos, e hoje eu e você continuamos escrevendo a história da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Mas os primeiros séculos foram séculos difíceis, irmãos e irmãs, muito difíceis. Nos 2 primeiros séculos da igreja, os irmãos e as irmãs da igreja primitiva enfrentaram muitas adversidades. Eu poderia citar pelo menos 2 delas. A primeira, o enfrentamento, o confronto com o Império Romano. O Império Romano era o grande império daquela época. Eles eram os dominantes, eles que dominavam, eles que governavam o mundo. E havia uma ideologia do Império Romano, de que o imperador romano, ele era considerado filho de Deus. Ele carregava a nomenclatura de Kyrios, Senhor, com letra minúscula. Porque Senhor, com letra maiúscula, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Ele se considerava o Kyrios, e ele ordenava que todas as pessoas do império devessem adorá-lo e cultuá-lo como se ele fosse uma espécie de Deus. E surge esse movimento dos seguidores do Messias, que declaravam que César não era o Kyrios. Eles declaravam que um homem, um profeta que havia vindo, feito sinais e maravilhas e morrido na cruz, chamado Jesus Cristo, esse sim era o Kyrios. Esse sim era o Senhor de todas as coisas. Então havia um choque ideológico entre o Império Romano e os seguidores, e o movimento dos seguidores do Messias Jesus. E como esse povo, chamado de cristãos, era um povo pobre, de origem simples e humilde,
E o Império Romano já fazia parte de uma aristocracia, era um povo rico. Consequentemente, o que nós imaginamos é a lógica de que o povo fraco, o povo mais pobre, é aquele que sofre mais. Então houve uma grande perseguição, porque os ricos, o império, não poderia conceber a ideia de que os mais pobres e vulneráveis estariam com a razão. Não é Jesus que era o Quírios, para eles que era o Quírios, o Senhor, era o imperador romano. Então começa a grande perseguição e a matança. O livro de Atos vai nos mostrar alguns apóstolos já sendo martirizados. As epístolas também vão nos mostrar os apóstolos, os primeiros cristãos morrendo em nome do Evangelho. Como se não bastasse, haviam também muitas heresias para tentar manipular a mente das pessoas e tentar enganar as pessoas a fim de que elas não aceitassem o Evangelho. Heresias como o gnosticismo, que negava a divindade de Jesus. Para o gnosticismo, Jesus ele não poderia ser Deus, ele não poderia ser o Senhor, porque toda a matéria era considerada impura. E como Jesus era matéria, ele não poderia ser puro, ele não poderia ser Deus. E qual foi a resposta da igreja diante desses dois ataques, dessas duas adversidades dos primeiros séculos? Eles tiveram pelo menos 3 respostas. A primeira, o fechamento do cânon. A Bíblia que eles utilizavam era apenas o Antigo Testamento, não existia o Novo Testamento. Então, eles começaram a compilar, a analisar as epístolas, os evangelhos, os muitos escritos, e chegaram a um consenso de que seria necessário organizar uma literatura da Nova Aliança, um Novo Testamento. Então os pastores daquele tempo, eles organizaram os livros que faziam sentido, que entravam de acordo com toda a estrutura do Antigo Testamento, e então eles canonizaram o que nós temos hoje como o Novo Testamento. A segunda resposta que eles deram foi o credo apostólico. O credo apostólico eram afirmações de fé. O credo apostólico que hoje é recitado, ele não é uma oração da Igreja Católica. Ele é uma afirmação de fé. Eles eram afirmações, o resumo das crenças, porque naquela época não tinha Bíblia para todo mundo. O papel que naquela época era feito de outros materiais, como por exemplo o pergaminho, não havia essa folha de papel da seringueira que nós temos. Era muito caro e as pessoas pobres não tinham condição. Então, para afirmar a fé, eles criaram no primeiro e no segundo século algumas afirmações que ficou conhecida como o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Afirmações que resumiam a fé do povo cristão. O povo também, como não tinha igreja, não tinha local para se reunir, eles se reuniam escondidos nas casas e nas catatumbas. Era difícil o evangelho, irmãos e irmãs. Não era fácil. Como se não bastasse, a partir do 3º século, do ano 300 e diante, surgem as maiores perseguições à igreja primitiva. 2 imperadores, Décio e Diocleciano, intentaram uma grande perseguição contra o povo de Deus. Décio, o imperador, no ano 200 depois de Cristo, ele criou um decreto para que todo o império fosse obrigado a cultuar ao imperador. Quem não adorasse ao imperador, quem não participasse do culto, quem não recebesse um comprovante de que estava frequentando os templos de culto ao imperador, seria morto. Os cristãos tinham que comprar esse comprovante ou fugir para não ser morto, porque se não tivesse o comprovante, era morto. Como se não bastasse, 250 anos depois de Cristo, o imperador seguinte, Diocleciano, ele intentou
uma grande perseguição, mortes, matança, um coliseu romano que ceifou a vida de muitos e muitos cristãos daquela época. Ele mandou queimar tudo aquilo que fosse livro considerado cristão, ou que fosse de alguma divindade que não fosse César. O povo não podia mais cultuar a Deus. O povo estava perdendo a sua própria vida. E o povo não tinha uma Bíblia para ler, porque tudo deveria ser queimado. Irmãos e irmãs, hoje nós já estamos no céu. Hoje nós temos liberdade de culto. Hoje cada um de nós temos um exemplar bíblico. Mas sabe o que me chama a atenção? É que diante de toda essa liberdade, muitas pessoas não valorizam a liberdade e o privilégio que nós temos de cultuar a Deus e de estudar a sua palavra. Se aqueles cristãos tivessem a liberdade que nós temos, irmãos e irmãs, eles seriam as pessoas mais felizes do mundo. Mas hoje o que nós vemos são pessoas que desprezam, não vêm ao culto, ficam em casa assistindo o Faustão, vão para outros lugares, desprezam totalmente esse momento tão maravilhoso em que estamos aqui reunidos, glorificando a Deus e aprendendo da sua palavra. Quantas pessoas, irmãos, ignoram a Bíblia, desprezam a Bíblia. E naquele tempo, ninguém podia ter Bíblia, eles tinham que decorar um credo, porque se tivesse Bíblia, era queimada, irmãos e irmãs. E muitas pessoas, a Bíblia pega poeira, só serve de desodorante, para colocar debaixo do braço no dia de vir para o culto. Irmãos e irmãs, eu fico a me perguntar que a perseguição, ela não vem para destruir a igreja, mas ela vem justamente para revelar quem é a igreja. Se tivesse uma perseguição aqui no Brasil, aí nós iríamos conhecer quem realmente é cristão e quem não é. Porque se tem camarada por qualquer coisa desiste da fé, imagine se uma espada tivesse no pescoço dele, para ele confessar ou esse Jesus a quem ele serve, ou a César, o imperador e dominador deste século. Queridos, o que me chama a atenção é que, a despeito de tudo isso, a igreja não parou, porque estava escrito, Jesus havia dito em Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. E quanto mais os cristãos morriam, mais a igreja crescia. Um pai da igreja, chamado Tertuliano, ele chegou a dizer que o sangue dos mártires era a sementeira do evangelho pelo mundo. A igreja não parou. E nós entramos agora na terceira fase. Ano 325 depois de Cristo. Houve uma ruptura entre os generais romanos. O imperador perdeu o domínio, distribuiu generais e entraram em uma guerra civil. Um general chamado Constantino teve um sonho com uma cruz, e aí de repente ele começou a colocar a cruz nos escudos do seu exército, ele começou a colocar a cruz na vestimenta do seu exército, e eles começaram a ganhar territórios e a saquear cidades e a dominar povos, até que eles marcharam em direção a Roma e conquistaram o Império Romano. Sabe o que esse imperador Constantino chegou à conclusão que ele chegou? De que quem havia dado a vitória a ele era o Deus dos cristãos, por causa do sonho que ele teve com a cruz. E o primeiro decreto que ele propôs foi justamente acabar com a perseguição aos cristãos. Ele cessou a perseguição, ele legalizou os cultos, ele começou ele mesmo a construir templos. A sua mãe era muito adepta do cristianismo e ela mesma investia em construção de templos. Talvez a gente possa até imaginar: nossa, que bênção,
Foi um agir de Deus. Agora o povo pode cultuar. Agora o povo pode celebrar a Deus com alegria. Mas aquilo que nós possamos achar que é algo bom, na verdade foi uma das piores coisas que aconteceu com a igreja. A partir daqui há um grande divisor de águas na vida da igreja. Porque aquele povo que perseguia, que servia a Jesus por amor, agora passa a servir a Deus, a Jesus, por demagogia, para conseguir direitos, para conseguir favores. Aquele culto que outrora era um culto santo, outrora era um culto pautado na palavra de Deus, agora se tornou um culto paganizado. Porque Constantino inseriu a cultura romana nos cultos, nos templos em que ele havia construído. Agora entra a questão do incenso. Agora os sacerdotes têm a vestimenta sacerdotal. Agora ele coloca imagens na igreja, nos templos, para dar uma tonalidade, para homenagear os mortos. Ele começa a propor um culto aos mortos e vários rituais que não condizem com as escrituras sagradas. A igreja que antes era governada pela palavra, agora passa a ser governada pelo Estado. Em 380, Teodósio I, ele considera agora o cristianismo como a religião oficial do Estado. Quando você não consegue vencer o inimigo, junte-se a eles, é aquele ditado. Eles tentaram acabar com a igreja de todo jeito e não conseguiram. Porque quanto mais matava, mais a igreja crescia. Então eles se juntaram. Como eles precisavam de uma ideologia, de uma religião, e eles perceberam que o cristianismo era uma religião sólida, então a partir de agora o império, o Estado, ele vai comandar o que se diz respeito à religião. Agora é o imperador que vai determinar quem serão os padres, quem serão os bispos, que jeito é que devem ser os cultos. E agora aquele que não for cristão será considerado um fora da lei, uma inversão total no que se diz respeito ao início da história da igreja. Talvez a gente até possa achar que foi uma boa coisa, como falei agora há pouco. Mas, queridos, uma coisa eu tenho a dizer para vocês essa noite. O Estado, a política não é a solução para o mundo. A solução sempre foi e sempre será o Evangelho. Glória a Deus. A igreja não depende de política. A igreja não depende do Estado. A igreja não depende de ninguém. Ela depende exclusivamente de Deus. Ele é o Senhor da igreja. E foi uma péssima ideia, irmãos. Uma péssima ideia, porque a partir de agora a igreja vai entrar em uma decadência espiritual e moral profunda, terrível. O Império Romano perde o poder. E agora os bárbaros, eles começam a fatiar o mundo antigo. Cada pequeno povoado de bárbaros começa a se estruturar como uma nação e não existe mais um império dominante. Mas a igreja, como estava fortalecida, consolidada, passa agora a comandar o mundo. Quem comandava o mundo agora era a religião. Uma religião corrompida. Uma religião distorcida. Uma religião romanizada. A igreja que se chamava igreja, chamados para fora, o povo de Deus, os seguidores de Jesus, agora passa a se chamar igreja católica, apostólica, romana. A igreja que era do reino de Deus, agora se torna propriedade de uma cultura, de uma nação, a nação romana. E o que acontece? A igreja agora, ela vai manipular, ela vai controlar a política, a economia, a cultura. É a igreja que vai agora ungir quem serão os reis de cada cidade. É a igreja que vai dominar. E é nesse contexto, depois do ano 400 depois de Cristo, que surgem os grandes líderes religiosos, a figura conhecida daquilo que nós chamamos hoje de o Papa.
ele surge aqui nesse contexto. Diferente do que muitos pensam, que o Papa é descendente de Pedro. Pedro foi o primeiro Papa, e isso não é verdade coisíssima alguma. O líder da igreja jamais foi um homem, o líder da igreja sempre foi Jesus. Mas quando ela se constitucionaliza, quando a igreja ela se torna uma instituição pautada por um pensamento romano, aí surge agora a figura política de um líder religioso chamado Papa, e ele vai comandar todas as ações. O que acontece? A igreja começa a perder a sua espiritualidade, começa a perder a sua moral. Entre os papas havia uma verdadeira disputa de poder. Era cobra engolindo cobra. Era várias conspirações entre os próprios líderes religiosos, porque era um cargo que a pessoa tinha poder para conseguir muitos recursos e enriquecer e conseguir poder e autoridade. Nesse contexto, já no ano 600 depois de Cristo, surge uma religião e um povo emergente vindo da Arábia, chamado o Império Otomano. Era um império que tinha uma religião do Islã. O Islã significa a submissão a Alá. Eles obrigavam as pessoas a se submeter a Alá, e se não submetessem, eles matavam. Então eles saíram crescendo, e diante do enfraquecimento do cristianismo, a religião muçulmana ela foi se estabelecendo, até que eles marcharam em direção à Terra Santa de Jerusalém e destruíram os impérios e passaram a comandar aquela cidade, construindo ali o seu grande memorial direcionado a Alá. O que vai acontecer a partir daqui é que essa religião que conquista a Terra Santa começa a se fortalecer no cenário mundial, enquanto o cristianismo, agora politizado, institucionalizado, começa a perder credibilidade, poder aquisitivo, começa a perder poder espiritual e poder autoritativo, vai enfraquecendo. E o que acontece? Acontece a partir daqui algumas investidas para tentar retomar o poder. E um Papa do século X, Papa Urbano II, ele tem uma ideia estrambólica, irmãos, terrível. Ele resolve resgatar o poder, a autoridade, o prestígio e a credibilidade na marra. Como ele viu que depois que os muçulmanos conseguiram conquistar a Terra Santa, eles começaram a crescer, ele começa a convocar homens nobres, soldados, monges, e ele monta um exército, uma força-tarefa chamada de cruzadas. E o intuito dele era recuperar a Terra Santa, para que o cristianismo recuperasse o seu prestígio e a sua credibilidade. O pior não foi isso. O pior foi a promessa que ele fez a esses nobres soldados. O Papa prometeu, ele se auto-intitulando a voz de Deus, o representante de Deus na terra, diz que se aqueles homens lutassem, todos os pecados deles seriam perdoados. Se aqueles homens lutassem a guerra do Senhor, eles seriam justificados e seriam salvos, indo diretamente para o céu, sem passar pelo purgatório. Esses homens enganados, manipulados, eles marcharam em direção a Jerusalém para recuperar a Terra Santa, e durante 400 anos, depois de 10 guerras, eles saíram derrotados, destruídos. O cristianismo enfraqueceu mais ainda, e o Império Otomano, os muçulmanos, se fortaleceram cada vez mais ainda. O que acontece a partir do ano de 1300 é um tempo de reconstrução do mundo. Dessa forma que o mundo estava caminhando de maneira retrógrada, não dava para continuar mais. Então algumas nações passaram a tomar algumas medidas, a tentar resgatar algumas essências na tentativa de trazer uma solução para o mundo. Na Itália surge o Renascimento.
Alguns artistas começam a resgatar a literatura clássica, a cultura grega, e surgem cientistas, homens inteligentes, que se utilizavam das artes como Galileu, Da Vinci, Michelangelo, e eles questionavam tudo aquilo que é sagrado e criticavam de maneira contundente a igreja e o sistema do papado. Eles faziam essa grande crítica. Houve também nesse tempo, irmãos e irmãs, na Alemanha, um homem chamado Johannes Gutenberg, que inventa a imprensa. Ele consegue trazer uma invenção chinesa do papel, e agora o papel, que era coisa rara, começa a ser uma espécie de reprodutor de notícias que vão se espalhando rapidamente pelo mundo. Houve também uma série de transformações também na religião. Dentro da própria Igreja Católica surge um movimento de protesto. Alguns que nós poderíamos chamar de pré-reformadores. Foram eles, por exemplo, John Wycliffe, na Inglaterra. Como a Bíblia, ela era apenas em latim, e as pessoas não tinham acesso à tradução, as pessoas não tinham acesso ao estudo da palavra, John Wycliffe, um padre católico, começou a protestar e a traduzir a Bíblia para o inglês, a fim de que o povo conhecesse as verdades e não fossem mais manipulados pelo sistema religioso. Você já sabe o que aconteceu com John Wycliffe. Foi aberto, instaurado o Tribunal da Santa Inquisição, que punia e condenava todos aqueles que discordassem e se levantassem contra a Igreja Católica. John Wycliffe foi morto por esse Tribunal da Santa Inquisição. Um outro reformador, Jerônimo de Savonarola, na Itália, no século XV, também foi morto pelos mesmos motivos, por discordar do sistema do papado e da manipulação religiosa. Um outro reformador, esse bem mais conhecido, na Boêmia, antiga República Tcheca, vizinho à Alemanha, John Hus, no ano de 1400. Ele começou a tentar traduzir a Bíblia. Ele começou a denunciar o papado, dizendo que a igreja, o cabeça da igreja não era o Papa, o cabeça da igreja era Cristo. E ele começou a formular algumas ideias contra aquele sistema manipulador da religião católica apostólica romana. Ele foi convidado a defender as suas teses em um debate. E quando ele chega lá com um salvo-conduto nas mãos de que ele iria voltar vivo para casa, o que acontece é que o trato não foi cumprido. John Hus é convidado a se retratar e a mudar de ideia, e ele vai a fundo com as suas ideias contrárias àquele sistema religioso, e ele é levado à praça pública para ser queimado, para servir de exemplo para todas aquelas pessoas. Ainda hoje é assim, irmãos e irmãs. Sempre que discordamos de um sistema legalista, de um sistema manipulador, até mesmo dentro das nossas igrejas evangélicas, sempre que você se levanta com uma ideia diferente, quando você se levanta com uma proposta diferente, quando você começa a questionar algumas coisas, as pessoas perseguem você, colocam você na geladeira, e enquanto não matam o seu ministério, elas não sossegam. Porque o conhecimento, ele leva justamente à perda do poder dos manipuladores. E John Hus é esse que vai até ao fundo. Ele é levado à praça pública e ele começa a queimar. Enquanto ele está sendo queimado, ele começa a liberar uma palavra profética. Ele diz: hoje vocês estão queimando e silenciando esse ganso feio, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne, e esse vocês jamais irão conseguir silenciar o canto. Ele estava falando a respeito de Martinho Lutero, que 100 anos depois se levantaria. Mas há um contexto
para Deus levantar Martinho Lutero, que também era um padre agostiniano, profundo estudioso da palavra e professor de seminário na cidade de Wittenberg. Nesse contexto de desespero da Igreja Católica Apostólica Romana, em ver todas as suas investidas, em ver que ela estava perdendo o poder político para as nações que estavam surgindo do mundo, em ver que eles estavam perdendo o poder econômico por causa da debandada de muitos fiéis para o Islã, com medo porque eles estavam perdendo o poder cultural por causa do renascimento, com medo porque eles estavam perdendo o poder religioso. Eles entraram em um desespero profundo. E o Papa Leão X, no século XVI, ele teve uma ideia terrível. Ele pensou, já que os islâmicos estão crescendo porque conquistaram a Terra Santa, nós precisamos agora, já que nós perdemos, não conseguimos recuperar a Terra Santa, vamos criar um centro religioso para nós. E eles pegaram um versículo da Bíblia e traduziram erroneamente. O versículo de Mateus, capítulo 16, verso 16 até o 18, quando Jesus ele vai dizer para Pedro, Pedro vai dizer, tu és o Cristo. E Jesus vai dizer para Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Eles entenderam que era literalmente a igreja deveria ser construída em cima do túmulo de Pedro. Só que não é isso que o texto quer dizer. Não era sobre o túmulo de Pedro, mas sobre a declaração de Pedro. Que declaração? De que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Era sobre essa declaração, e é sobre essa declaração que a igreja hoje é estabelecida. E eles, ao pé da letra, interpretam e vão até a Basílica de São Pedro, vão até o túmulo de Pedro, a fim de construir em cima do túmulo de Pedro a Basílica de São Pedro, que seria um monumento dentro daquele período de transformações. Eles queriam um monumento suntuoso, que atraísse as pessoas de volta para o cristianismo. Só que agora eles não têm recurso. Só que agora eles não têm mais poder. Só que agora eles não têm mais como construir o templo, porque eles não têm mais poder aquisitivo. E eles se aproveitam de um momento terrível, que foi a peste negra, no século XIII, e começaram a manipular as pessoas, dizendo que era o fim dos tempos. E aí eles levantaram uma forma de agariar recursos para construir o templo, aproveitar aquela oportunidade, e eles começaram a praticar a venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? A venda de indulgências era um papel timbrado e assinado pelo Papa, que daria direito a perdão de pecados, salvação, e daria direito também ao perdão e transição do purgatório para o céu. Então o Papa assinava várias indulgências, e ele juntou uma força-tarefa liderada pelo padre Tetzel, Johann Tetzel. E esse padre, ele junta essa força-tarefa, aproveitando uma época de transformações artísticas, e ele junta um grupo de teatro, e ele saía pelas cidades, e aquele grupo de teatro apresentava uma peça do final dos tempos, e ele começava a amedrontar o povo e dizer ao povo que se eles não comprassem a indulgência, eles iriam para o inferno. E ele pegava as folhas assinadas pelo Papa, compre a sua indulgência, receba o seu perdão, receba a sua salvação, basta comprar a indulgência. A indulgência, a manipulação era tão grande, que haviam indulgências que perdoariam até pecados futuros que a pessoa ainda não tinha nem cometido. É uma situação terrível, irmãos. Manipuladora, inadmissível, inaceitável. E o que acontece dentro desse contexto é que ele tinha um lema. O lema dele era o seguinte: toda moeda que cai na caixinha é uma alma que sai do purgatório. Diante dessa situação, irmãos, inaceitável,
se levanta um monge agostiniano, um padre, professor de seminário chamado Martinho Lutero, indignado, irmãos. Ele ficou indignado com essa situação quando ele viu todas essas aberrações acontecendo na sua cidade, Wittenberg, que era o centro teológico daquele tempo. Ele ficou revoltado com essa situação. E ele decidiu fazer um ato ousado. A intenção dele não era criar uma nova religião. A intenção dele não era criar a igreja evangélica. Ele nem sabia, nem imaginava o que poderia acontecer a partir daquele momento de indignação dele. A intenção dele era apenas fazer um ato de protesto contra aquelas situações inaceitáveis que ele estava diante delas. Então o que acontece? No dia 31 de outubro de 1517, ele resolve colocar na parede, na porta do templo, que era um mural de notícias da Catedral de Wittenberg, 95 teses, que eram proposições, que eram afirmações dele contra o sistema manipulador da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas por que ele escolheu a data de 31 de outubro? Essa data é proposital. Dia 2 é o dia dos finados. E o dia 1 é considerado o dia de todos os santos, né? Há quem diga que é o dia dos homens, né? O dia de todos os santos. E é hoje, viu? E esse dia de todos os santos era o dia do padroeiro da cidade de Wittenberg. E como era o centro teológico, muitas pessoas de muitas cidades estariam ali reunidas justamente naquela catedral para celebrar o seu ritual religioso. E quando na madrugada, da mesma forma que a gente colocou lá naquele vídeo, na madrugada do dia 31 para o dia 1, ele começou a colar aquelas 95 teses na porta da igreja. Quando chega de manhãzinha cedo, as multidões estão entrando na cidade para participar daquele ritual, daquela cerimônia, quando de repente se deparam com 95 teses esclarecedoras, que abrem os olhos das pessoas, que confronta aquela realidade manipuladora. Rapidamente, a imprensa, os noticiários, aquelas pessoas vindas de muitas cidades, começou a se espalhar e se espalhar e se espalhar pelo mundo. Tentaram tirar a vida de Lutero, tentaram matar Lutero, mas Deus providenciou um esconderijo na casa do príncipe Frederico, e ali ele passou pelo menos 4 anos escondido, escrevendo livros de denúncia contra o sistema papal, contra o sistema manipulador da Igreja Apostólica Romana. E ele também ali traduz a Bíblia para o alemão, e se utilizando de uma máquina de cópias, ele começa a tirar várias cópias da Bíblia Sagrada, para que o povo tivesse acesso às verdades bíblicas descritas nas Escrituras Sagradas. Aleluia. Houve uma grande revolução naquele tempo. Pessoas e reformadores de outras cidades começaram a se juntar a esse movimento revolucionário. Homens como Ulrich Zwingli, João Calvino, John Knox, Philip Melanchthon, Erasmo de Rotterdam, Martin Bucer, começaram a se juntar àquele movimento e começaram a iniciar o processo da reforma protestante. Um retorno às verdades sagradas, um retorno à essência daquela igreja do século I, século II e século III, que era perseguida. Aleluia. Porque agora essa igreja perseguida, antes perseguida, passou a se tornar perseguidora, passou a tirar a vida daqueles que discordassem dela. E eu louvo a Deus porque Deus levantou esses homens de coragem, esses verdadeiros profetas, para denunciar o erro, para denunciar o pecado, para denunciar aquelas manipulações que estavam acontecendo naquele tempo.
O que acontece, irmãos e irmãs, é que no século XX, todo esse movimento, você sabe o que aconteceu? Surge a igreja evangélica e por isso, graças a Deus, hoje nós estamos aqui, para a glória de Deus. O que aconteceu é que no século passado, no século XX, alguns teólogos tentaram resumir as ênfases que foram abordadas na reforma protestante. E quando eles chegam, pegam um apanhado geral de tudo que foi discutido, de tudo que foi desenvolvido naquele tempo, eles perceberam que havia pelo menos 5 ênfases que eram dadas na reforma protestante. E essas 5 ênfases eles chamam de os pilares da reforma protestante, que ficou carinhosamente conhecida como as 5 solas. O que significa as 5 solas? Sola é uma expressão latina, que significa somente. Então as 5 solas significam as 5 somentes. E nessas 5 afirmações, nessas 5 reflexões, eles resumem o que aconteceu de transformação teológica na reforma protestante, que fez com que eu e você estivéssemos aqui hoje, como igreja evangélica protestante. E eu quero nessa noite apresentar para vocês, de maneira bem objetiva, essas 5 solas. Enumeradamente elas são apresentadas como sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deum gloria. Se você não conseguiu absorver tudo que eu falei até agora, pelo menos essas 5 solas você vai chegar em casa falando elas. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A primeira sola que eu quero apresentar está descrita na Epístola do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, acompanhe comigo. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, será apresentada a nós essa noite a primeira sola, que é a sola Escritura. O que é que diz? Qual foi a conclusão que eles chegaram na reforma protestante, os reformadores? De que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela não foi feita para nos agradar. Ela foi feita para quê? Para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender e nos instruir. A Bíblia não foi feita para agradar homens e nem para servir de escudo político, irmãos e irmãs. Ela foi feita para confrontar o pecado e o pecador. Foi para isso. A Bíblia foi feita para nos ensinar. E se eu fui ensinado e não pratiquei, então ela vai me repreender e me corrigir. E se eu fui repreendido, mas permaneci no erro, então a Bíblia vai me condenar. E a igreja naquela época, elas estava se utilizando da Bíblia como um escudo político. Sabe qual que era o pensamento da igreja católica apostólica romana relacionado à palavra? É que a Bíblia não era suficiente. A Bíblia, ela não poderia ser a única autoridade. Teria que ter uma outra autoridade que eles chamavam de tradição. A tradição era a forma como eles interpretavam a Bíblia. E essa tradição, ela tinha a mesma autoridade da Bíblia. A Bíblia mais a tradição era que era igual à autoridade. Então, se alguém discordasse da tradição, para eles, estavam discordando da palavra. Olha só, irmãos. Que coisa terrível. A Bíblia era acorrentada nos púlpitos. Ninguém tinha acesso à Bíblia. As missas eram celebradas em latim. A Bíblia não havia tradução para outras línguas.
A reforma protestante colocou a Bíblia de volta nas mãos do povo. E denunciou de que a tradição não pode ser a autoridade, porque a Bíblia não precisa de uma tradição para interpretá-la. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sola a Escritura, somente a Escritura, ela é a autoridade final. E nós precisamos resgatar isso essa noite, porque nós estamos em uma semana decisiva, onde líderes religiosos, como o Papa e até mesmo pastores, estão sugerindo uma atualização da Bíblia. Por causa de quê? Por causa do homossexualismo. Eles querem legitimar o casamento homossexual. Inclusive houve um consentimento até mesmo do Papa há alguns dias atrás. Essa semana houve um consentimento de um pastor muito conhecido no Brasil, que pediu uma atualização da Bíblia para que os homossexuais tivessem direito de casar na igreja evangélica também. Irmãos, a Bíblia, ela não precisa de uma atualização. O evangelista Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa apenas ser obedecida. Porque o objetivo dela não é agradar o homem. O objetivo dela não é se encaixar na cultura humana. O objetivo da Bíblia é ensinar, corrigir, exortar e instruir. Então, se você está sendo ensinado pela palavra, corrigido pela palavra, confrontado pela palavra essa noite, se alegre, glorifique ao nome do Senhor e diga só na Escritura. A palavra de Deus é a verdade final. A segunda afirmação da reforma protestante está baseada em 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Acompanhe comigo o que diz a Bíblia. Porque há um só mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse segundo pilar está relacionado ao valor que a Igreja Católica Apostólica Romana ela dava a pessoas na função de mediadores. Todo e qualquer santo era considerado um mediador. A Virgem Maria era e ainda é considerada mediadora e intercessora, pelo um documento oficial chamado Latium Gumen número 62. Ela é considerada intercessora, adjuntora, mediadora. Eles ensinavam isso. Eles acreditavam nessa situação que vai totalmente em desacordo com a palavra de Deus, que diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Hebreus 12, verso 2 vai dizer que Ele é o autor e Ele também é o consumador da nossa fé. Somente Ele e só Ele, somente Jesus, somente Cristo, solos Cristos. Esse foi o segundo pilar da reforma protestante. O terceiro pilar está baseado na epístola do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 2, verso de número 8. Acompanhe comigo. Efésios capítulo 2, verso 8 vai nos dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos, e isso por meio da fé, porque não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse pilar está relacionado a como recebemos a salvação. E ele é muito importante, por quê? Porque naquela época a Igreja Católica ela pregava que a salvação não era pela graça,
A salvação era pelos seus méritos, era pelo seu dinheiro. Se uma moeda caísse na caixinha, uma alma de um familiar seu sairia do purgatório. Se você comprasse um pedaço de papel assinado por um homem pecador chamado Papa, você estaria sendo salvo. Se você fizesse boas ações, você seria salvo. E a Bíblia é clara ao nos dizer que a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não depende de nós. Nós não precisamos fazer nada para receber a salvação. Ela é pela graça, é um dom de Deus, mediante a fé por Jesus Cristo. É pela graça, irmãos, não é pelas caridades, não é pelas indulgências, não é pelos nossos méritos. Você não merece salvação. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória. O que nós merecemos é a morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. É isso que nós merecemos. Se Deus fosse pagar a nós pelo que nós merecemos, Ele nos daria a morte. Mas pela graça, irmãos, pela graça nós somos salvos. Um autor do século XX, Charles Spurgeon, certa vez falou que ele cria na doutrina da eleição, e ele dizia: eu creio na doutrina da eleição, porque se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais teria escolhido Ele. E ele dizia: também creio que Ele me escolheu por razões desconhecidas para mim, porque até hoje eu nunca encontrei em mim motivo algum para ser tão amado por Ele. Não há motivo algum em nós para sermos amados por Deus. Tudo é graça, é pela graça, é um dom, é um presente. Então aceite isso nessa noite e receba a sua salvação pela graça. Somente a graça, sola gratia, é o terceiro pilar da reforma protestante. O quarto pilar que eu quero destacar essa noite está baseado em Romanos, capítulo 1, e verso de número 17. Acompanhe comigo, meu irmão e minha irmã. Romanos, capítulo 1, verso 17. Vai nos dizer o seguinte, porque vou ler do 16 e nós vamos chegar no 17. O 16 vai dizer o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aleluia. O quarto pilar da reforma protestante é sola fide, somente a fé. Esse pilar está relacionado a como eu e você nos apropriamos da salvação e da autoridade de Jesus. A Igreja Católica Apostólica Romana ensinava que você seria salvo se simplesmente você fosse um cristão. Se você simplesmente fosse um religioso, alguém que fosse batizado para não ser pagão e que participasse das missas e dos sacramentos, pronto, você já estaria salvo. Ou seja, pelas suas obras e pela sua religiosidade. A Igreja Católica ensinava que ser católico era ter a justiça salvadora de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana ensinava que ser padre ou ser papa era ter a autoridade de Deus. Bastaria você ter o cargo, que a autoridade já estaria, a autoridade de Deus já estaria em você. A Igreja Católica Apostólica ensinava que para você ser bom, você tinha que fazer o bem. Eu faço o bem porque eu sou bom. Parecem até afirmações lógicas, né? Mas
todas elas estão corrompidas e distorcidas e não estão de acordo com a palavra. Porque a reforma ela vem para nos ensinar que a justiça salvadora não está na religião, e sim na fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque nós cremos em Jesus e no seu sacrifício, a justiça salvadora de Deus é imputada em nós, é depositada na nossa conta. Não é algo que vem de nós, que nós fazemos, mas é algo que vem de Deus e pela fé é imputada em nós. Deu para entender? Da mesma forma, um cargo de autoridade. Não é porque você tem um cargo que você tem autoridade. A autoridade não vem de nós, não vem do cargo. A autoridade vem do nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Esse foi um ensino, não vem de nós. Nós não temos nada, tudo vem dele, irmão. Se você é bom, se você pratica o bem, não é porque você é bom, é porque pela fé que você tem em Cristo Jesus, a bondade nele, a bondade dele foi imputada na sua vida, e hoje você consegue fazer o bem. E tem muita gente, pessoas aí que acham que são boas, que acham, eu vou fazer o bem, aí faz o bem e depois fica se vangloriando. Eu sou uma pessoa boa, eu sou um cidadão de bem, não é verdade? Mas você não é bom coisa alguma. A Bíblia diz em Isaías 41, 24, que você é menos do que nada. Nós somos pecadores desde que nós nascemos. Se há algo bom de nós, se há algo bom em nós, não vem de nós, vem da nossa fé em Cristo Jesus e imputada em nós, para que nós possamos praticar o bem. Nós não somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos, iremos praticar as boas obras. Não porque somos bons, porque agora pela fé a bondade de Deus está imputada em nós, e agora viveremos de fé em fé e pela fé, porque o justo viverá pela fé, morrerá pela fé, será arrebatado pela fé, ou será ressuscitado pela fé, somente pela fé. Sola fide. Esse é o quarto pilar que a reforma protestante veio resgatar. Em último lugar, o quinto e último pilar que eu quero destacar essa noite está em Romanos capítulo 11, verso 36. Já estou concluindo, irmãos e irmãs, já agradeço a paciência. Romanos 11, verso 36 vai nos dizer o seguinte: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. O quinto pilar da reforma protestante é só lhe deu glória. Somente a Deus seja dada toda glória. Aleluia. E para entender esse pilar, eu preciso rapidamente recapitular os outros. O porquê que ele é tão importante. Porque o primeiro pilar, ele confrontava a ideia de que a autoridade da palavra estava na tradição. Se a autoridade estava também na tradição, nos religiosos, no clero, então a glória não era toda de Deus. Havia uma fatia de glória para eles, porque eles se consideravam autoridade. O segundo pilar falava a respeito da mediação. Se não é somente Jesus que é o mediador, e outros santos, e Maria pode ser mediador, então a glória não é toda de Deus. A glória vai ser dividida por São Francisco, por São Benedito, para Ave Maria. Se a salvação não é pela graça e é pelas obras, é pela compra de indulgências,
Então a glória não é toda de Deus. Existe uma fatia de glória também para mim, por causa das minhas obras. Então por que o só lhe deu glória é importante? Porque ele vem para dizer que a tradição não tem glória nenhuma, que os santos não têm glória nenhuma, que as obras, você não tem glória nenhuma, não tem mérito nenhum. Toda glória pertence a Deus. A glória dele por causa da palavra, a glória dele pela mediação, a glória dele pela graça, a glória dele é pela fé. Somente a ele e só a ele seja dada toda a glória. Por quê? Porque Isaías 42 verso 8 vai nos dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém e nem dá a sua glória à imagem de escultura alguma. Somente ele é digno de toda honra e de toda glória pelos séculos dos séculos. A reforma não aponta para o que Lutero fez. A reforma aponta para o que Deus fez por meio de Jesus na cruz do Calvário. O mérito da reforma não é de Lutero, não é de João Calvino, não é de Ulrich Zwingli, não é. O mérito da reforma é de Deus. Ele é soberano sobre a história. Ele levantou esses homens e ele tem levantado a mim e a você para glorificar e exaltar ao seu nome para todo sempre. Diante de todo esse esclarecimento, irmãos, histórico a respeito da reforma protestante, a pergunta final que eu quero fazer a você essa noite: será que realmente nós precisamos atualizar a Bíblia? Será que nós precisamos de uma nova reforma? A única atualização que eu e você precisamos fazer, irmãos e irmãs, é no nosso interior. A única reforma que eu e você precisamos fazer é a reforma dos nossos corações. Não é tempo de buscar algo novo, é tempo de resgatar aquilo que já nos foi dado por Cristo na cruz. É tempo de desmascarar as mentiras que estão sendo proclamadas e de anunciar as verdades eternas de Deus. Deus não nos chamou, irmãos e irmãs, para encher igrejas através da manipulação e de artifícios humanos. Deus nos chamou para fazer discípulos e discípulas de Jesus, para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se coloque de pé essa noite. Eu quero orar pela sua vida, agradecendo a Deus por essa palavra.